Que alegria podermos servir ao Senhor neste primeiro dia da semana, conforme a sua vontade. Amém, amém e amém. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa pregação? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer e pedir para que o Senhor esteja cada vez mais abençoando as nossas vidas. Esteja fazendo de cada um de nós porta-voz do Senhor, esteja usando a minha boca para transmitir aquilo que é agradável e reto diante do Senhor. Transforma as nossas vidas, transforme as nossas almas, para que sejam almas agradáveis, aceitáveis e salvas no Senhor, através do teu Filho amado, Cristo Jesus. É no nome dele, Cristo Jesus, que nós oramos e por te agradecemos. Amém. Vamos abrir aqui no Salmo 42. Salmo 42. E posteriormente vamos abrir no Salmo 130. Se você quiser deixar marcado aí. Salmo 42. Versículos 1 e 2. Salmo 42, versículo 1 e 2, depois Salmo 130. Diz a palavra de Deus: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vamos abrir agora Salmo 130. Salmo 130, do versículo 5 ao versículo 8. Salmo 130, versículo 5 ao versículo 8, que diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Versículo 8: ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? De todas as coisas tremendas e maravilhosas já criadas por Deus, o Todo-Poderoso, tanto nos céus quanto na terra, das coisas visíveis e também das coisas invisíveis, do mundo físico, bem como do mundo espiritual, do mundo material e do mundo imaterial. Uma das coisas e criações mais complexas e admiráveis que o Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, o Deus Altíssimo, incomparável em santidade, com a sua destra terrível em feitos gloriosos, com plena longanimidade e amor incondicional, perfeito e extravagante, por você e por mim, e por toda a sua majestosa criação, e de tudo que foi sabiamente e maravilhosamente criado, a nossa alma está, sem sombra de dúvidas, inserida na mais alta prateleira de toda a criação divina. Ela é uma criação imaterial, espiritual, mas que através de um jarro de barro, também conhecido como corpo humano, que nada mais é que uma luva complexa e divina, que calça a sua, a minha e também a alma de toda a humanidade em particular. E é com esta máquina perfeita, esta engrenagem ímpar, que é o nosso corpo físico, onde ocorre este elo perfeito
entre o mundo imaterial, que é o mundo espiritual, eterno, como o mundo material, que é físico, frágil e também é limitado. Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses. Carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 a 24, que diz: Afastem-se de toda a forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Em resumo, todo ser humano natural que foi idealizado pelo Criador a ser a sua imagem e a sua semelhança, possui o que vamos chamar assim de 3 bênçãos de Deus, 3 presentes que o Criador concedeu e concede a todo o ser humano, a saber, o Espírito com E minúsculo, que é a parte divina do homem. É Ele quem estimula as nossas almas a terem um anseio por adoração e sempre vai buscar influenciar de forma positiva também todas essas almas a realizarem coisas boas, coisas agradáveis a Deus, desde a nossa concepção. A alma, por sua vez, é a nossa persona, é a nossa personalidade, são os nossos sentimentos e a nossa racionalidade. Em outras palavras, a nossa alma é o nosso coração e também a nossa mente. E é ela quem prestará contas ao Senhor quando nós partirmos desse mundo físico e adentrarmos de vez ao mundo espiritual. E o terceiro presente é justamente o nosso corpo físico. Amém? Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 4, um pouco mais para frente. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nessa passagem mostra que a alma, o coração e a mente do ser humano está tão intimamente ligada ao espírito com E minúsculo que é quase uma coisa só. O espírito e a alma também são conhecidos como o sopro da vida, aquele que o grande eu sou, o Todo-Poderoso, soprou nas narinas de Adão quando criou a humanidade. E é simplesmente fascinante termos o conhecimento fidedigno de todas estas coisas, pois o mundo espiritual influencia diretamente o mundo físico e, consequentemente, influencia diretamente na sua e também na minha salvação, bem como como consequência, como na condenação das pessoas também que não acreditam no Senhor Jesus. Vamos abrir agora em Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios, Antigo Testamento, capítulo 4. Versículos 20 a 23. Provérbios, capítulo 4, versos 20 a 23, que diz: Meu filho,
Escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou repetir novamente o versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E nesta passagem, o autor de Provérbios, que provavelmente é Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, concede simplesmente para todos nós o pulo do gato. O pulo do gato para nós leitores e ouvintes da palavra do Senhor, para nós que somos discípulos do Deus vivo. O coração aqui, descrito pelo autor aqui de Provérbios, ele deve ser compreendido como um sinônimo da nossa alma. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos ao ensino verdadeiro, puro e simples da palavra de Deus, e jamais os perder de vista. Nós devemos armazenar todos estes ensinamentos na nossa mente, bem como no nosso coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu, o meu e o nosso corpo físico. E aqui eu gostaria também de deixar um adendo, pois segundo essa passagem aqui, quando nós nos debruçamos em cuidar da nossa alma, nos alimentando dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, colocando em prática tais ensinamentos, evitando toda e qualquer sombra de maldade, segundo a parte B do versículo 22, toda essa nobre busca, bem como acarreta inúmeras bênçãos físicas também ao nosso corpo, devendo também ser compreendida de uma forma mais genérica, mais aberta, algo psicossomático, como a minha alma está bem, o meu espírito também está bem. Logo também, meus relacionamentos estarão bem, também a minha profissão estará bem também, o trabalho, a vida financeira, dentre todas as demais vertentes, também estarão muito bem, obrigado, se nós de fato buscarmos primeiramente a disciplina do Senhor. Mas evidentemente que muitas vezes nós passamos percalços em muitas dessas vertentes, como saúde, relacionamentos, vida financeira, e isso é algo normal e corriqueiro nas nossas vidas. Mas o ponto que eu quero chegar é que em situações de instabilidade, em quaisquer dessas vertentes, nós devemos primeiramente nos achegar humildemente ao nosso Deus em oração e em sua sã doutrina, para que Ele coloque as coisas em seus devidos lugares. No versículo 23, vamos ler novamente o versículo 23 aqui de Provérbios, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sim, tudo que foi falado até aqui, e que eu ainda vou falar nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, se eu e você conseguirmos guardar tão somente esse versículo no meu, no seu, na nossa mente, no seu coração, na nossa alma, eu já sinto que já terei cumprido o objetivo dessa pregação. Porque tudo se resume em que tipo de alimento espiritual nós estamos alimentando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Qual é o tipo de semente que nós estamos semeando na nossa terra, para que nós colhamos os frutos desejados em tempo oportuno. Devemos de fato cuidar da nossa alma, mente e coração, pois da alma se origina tanto a vida física, quanto também e principalmente a nossa vida espiritual. Pois da alma provém os nossos anseios, os nossos desejos, desde os mais simples e corriqueiros, até os desejos mais complexos, até os desejos mais obscuros, aqueles sentimentos que só você e o próprio Criador conhecem. Portanto, se nós buscamos absorver bons conteúdos, boas experiências, boas vivências na comunhão e na disciplina do Senhor,
as nossas almas ficarão cada vez mais saudáveis e fortes contra quaisquer ataques do maligno em nossas vidas. E o contrário também é válido. Se nós buscamos conteúdos contrários à vontade divina, quando buscamos experiências proibidas, alheias aos ensinamentos do Senhor, nós damos brechas para que o nosso adversário ele nos ataque, podendo chegar ao ponto de abandonarmos o caminho e voltarmos a ser escravos, fantoches do pecado. E nessa altura da pregação, talvez todos nós já tenhamos percebido que a nossa alma nada mais é que uma esponja espiritual complexa, porque ela absorve a vivência e o conhecimento, as experiências do meio onde ela se encontra, bem como também a influência espiritual do meio em que ela está inserida, e vai não apenas armazenando o que lhe convém, como também vai influenciando o meio em que ela convive com aquilo que ela absorveu das suas experiências vividas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Nessa semana eu fui levar meu filho Davi, que é autista, para a terapia, né? E aí no hall, onde os pais ficam aguardando as terapeutas chegarem, uma delas veio brincar com o Davi. Ela se chama Camille. Ela era até uma antiga terapeuta do Davi, meu filho. E aí ele já pulou no colo dela, abraçou ela, beijou, fez carinho no rosto dela, etc, né? Aí uma das mães que estavam nesse hall, juntamente com a gente, ela falou o seguinte: nossa, como o Davi é lindo, como ele é carinhoso, que menino carinhoso, né? Aí eu disse para essa mãe: mas é claro que ele é carinhoso, porque ele só recebe isso lá em casa. Lá em casa ele é super paparicado, tanto pela gente também, como pela nossa família. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser bastante criteriosos com as nossas almas e com o meio onde nós convivemos, pois o meio que nós convivemos tem um papel de enorme influência na nossa mente e no nosso coração e, consequentemente, nas nossas atitudes. Após todo este entendimento e após todo esse pano de fundo que eu falei para cada um de nós aqui nesta manhã, vamos retornar no Salmo 42, versículos 1 e 2. Vamos voltar aqui no Salmo 42, versículo 1 e 2, que diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A autoria desse Salmo 42, ela é atribuída ao rei Davi, ao que todos sabemos, fora o homem segundo o coração de Deus. E em todas as composições de Davi, nós conseguimos enxergar e até mesmo mergulhar nesta paixão, neste sentimento genuíno, um amor grandioso, poético, algo transcendental, tremendo e até mesmo assombroso, sobrenatural, o verdadeiro e puro amor, que ardia como fogo intenso e consumidor nas profundezas da alma do rei Davi. O amor ao Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. E esse amor intenso e admirável da parte de Davi para com Deus só foi possível, e para nós também nos dias de hoje, só é possível se a alma do adorador, além de ter fome e sede de conhecimento, de uma relação íntima com o Altíssimo, essa alma também precisa de fato também beber da fonte e comer do alimento genuíno do Deus vivo. Alguém aqui já tentou matar a sede com Coca-Cola? Quem aqui já tentou matar a sede com Coca-Cola? Aquela Coca-Cola bem geladinha quando está morrendo de sede. Eu já tentei. E é uma delícia, né? Quando você está morrendo de sede, de repente você pega aquela Coca-Cola e vira. Que delícia, aquela Coca-Cola suada, aquela Coca-Cola carece lá. Mas imagina você num calor de 40 graus, morrendo de sede e tomando
uma Coca-Cola. Ela é maravilhosa, né? Mas só que ela é só maravilhosa para o nosso paladar e para a nossa satisfação momentânea. A Coca-Cola, ela tem muito sódio e também muita química, que acaba não só proporcionando, que acaba não proporcionando, melhor dizendo, a verdadeira hidratação que o nosso corpo tanto precisa. Em outras palavras, em pouco tempo, se nós continuarmos a beber Coca-Cola, vamos ter sede de novo e de novo. E se insistirmos em trocar uma boa água pura, alcalina e não fluoretada por Coca-Cola novamente, logo o nosso corpo irá se enfraquecer, adoecer e até mesmo morrer. Porque o nosso corpo, ele não anseia por Coca-Cola, mas sim por água pura. E a nossa alma funciona por este mesmo mecanismo. Assim como a corça, o cervo, em algumas outras traduções, anseia pelas águas correntes, a nossa alma e a alma de toda a humanidade, sem exceção, anseia por um relacionamento íntimo, intenso, profundo e verdadeiro com o Criador dos céus e da terra. O Espírito, com E minúsculo, presente em todos nós, seres humanos, é o responsável por despertar a fome e a sede do Deus vivo. Porém, como nós sabemos, a grande maioria da humanidade, ao invés de se alimentarem com o puro e simples alimento espiritual e beber a água espiritual que emana diretamente do trono divino, algo que até acabamos de fazer, consumindo a verdadeira comida, que é o corpo de Jesus, e bebendo a verdadeira bebida, que é o seu sangue, através da ceia do Senhor, a humanidade, ela prefere tentar saciar a sua fome e sede de Deus com Elma Chips e a Coca-Cola diretamente da mão do maligno. E são todas as coisas que nós colocamos no lugar de Deus, no trono das nossas almas, para tentar substituí-lo, como as riquezas, demais prazeres mundanos, como também as nossas almas, como também as nossas almas só conseguem ser saciadas com o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida espiritual. As almas da grande maioria da humanidade estão insaciáveis, consumindo prazeres, riquezas e estabelecendo ídolos de uma forma desenfreada. Temos, portanto, que ser exemplos para a humanidade e influenciá-la, não apenas a se alimentar, mas também, assim como a corça, assim como o cervo, também a se revestir com as águas do Deus vivo. A corça, vamos entender um pouco como é que funciona a vida da corça. A corça, ou o cervo, ele não apenas anseia por águas correntes para tão somente bebê-las, saciando assim a sua sede, mas ela se utiliza das águas correntes para mergulhar e se revestir todo o seu corpo, para se esconder de predadores e também para camuflar o seu odor, para que ele não seja perseguido por estes pregadores. Algo bastante interessante e bastante análogo à nossa fé no Senhor, pois nós devemos nos alimentar da carne e do sangue de Jesus, bem como estarmos todos revestidos do Espírito Santo de Deus, através da imersão nas águas do batismo, para conseguirmos nos sobressair perante todos os predadores de almas, que estão tanto no mundo físico, quanto também, principalmente, no mundo espiritual. Agora vamos passar um pouco adiante, novamente no Salmo 130. Salmo 130, também versículos 5 a 8. Vamos ler novamente. Salmo 130, versículos 5 ao versículo 8, que diz: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. O interessante aqui neste salmo é que os estudiosos colocam ele como uma autoria desconhecida.
E nós sabemos que o rei Davi, ele compôs mais da metade do livro de Cântico dos Israelitas, do livro de Salmos. Mas pela paixão e pela intensidade que o salmista escreveu, não seria de maneira nenhuma absurda sugerir que Davi seria o verdadeiro autor deste salmo. Assim como a sentinela, o guarda, anseia pela alvorada, anseia pelo nascer do sol, a alma do salmista, a nossa alma também anseia também em espera do nosso Senhor. Acredito aqui que ninguém precisa ser especialista em segurança pública ou privada para compreender que enquanto ainda é noite, muitos perigos podem surgir de forma sorrateira, de forma perigosa, de forma obscura, tanto para a sentinela, quanto também, principalmente, para a cidadela a qual ele defende. A sentinela aguarda ansiosamente pelo nascer do sol, para conseguir enxergar todas as possíveis ameaças e também para conseguir descansar um pouco mais tranquilo depois de uma dura noite de trabalho em alerta, com a guarda alta e na expectativa iminente de um ataque inimigo. Assim como o salmista anseia pelo Senhor, tem toda a sua esperança nele, nós também, como a Igreja de Cristo, também ansiamos pelo despertar da nossa resplandecente estrela da manhã, a gloriosa e tão aguardada volta do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. A nossa alma aguarda ansiosamente pela volta do nosso Senhor. Ela tem apetite constante e crescente nessa esperança, na volta da nossa resplandecente estrela da manhã. E tal esperança, ela é o estopim que restaura as nossas forças para nós continuarmos a nossa caminhada, dia após dia. A certeza de que a luz do dia virá é o alimento ideal que a sentinela, que faz com que a sentinela continue se mantendo alerta, se mantendo operante contra toda e qualquer ameaça que as trevas porventura venham a realizar contra ele. E é nessa mesma esperança que a nossa alma também aguarda ansiosamente a volta de Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, para que enfim possamos descansar com a sensação de dever cumprido, com a nossa alma lavada através do sangue do Cordeiro, através da unção gloriosa do Espírito Santo de Deus, tanto na sua quanto também na minha vida. Mais um ano está se findando e já é quase 2025, está batendo a porta. Será que nós estamos cuidando da nossa alma com o zelo necessário para a nossa salvação? Ou nós simplesmente, vem ano, vai ano, e a nossa vida espiritual continua estagnada ou até mesmo retrocedendo? Qual é a sua opinião referente à sua própria alma? E que nesse próximo ano de 2025, a nossa alma esteja de fato sedenta pelo nosso Deus, assim como a corça anseia pelas águas correntes e esperançosa com a volta do Cordeiro, assim como a sentinela aguarda e anseia pela alvorada, assim como as nossas almas anseiam pela resplandecente estrela da manhã, o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito em breve, a luz do Senhor retornará e as trevas se dissiparão, e então descansaremos aos braços do nosso Deus. Você crê nisso? Sim? Amém? Então quero ouvir um amém bem forte. Amém? Um feliz 2025 a todos nós e que nós possamos ansiar cada vez mais a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, assim como a corça anseia por águas, nossa alma anseia por Ti. Assim como a sentinela anseia pela alvorada, nossa alma espera pela volta de Jesus. Que alegria! E nessa esperança nossa alma se alimenta. Nessa esperança nossa alma se renova dia após dia, minuto após minuto. Queremos agradecer por essa esperança que o Senhor nos concede, Senhor. Nossa alma se enche de alegria quando estamos em comunhão, quando estamos reunidos para dedicar culto ao Senhor. Aceite esse culto feito com carinho,
com toda a sabedoria e santidade ao Senhor. Nós buscamos fazer isso com todo carinho, com todo amor ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, continue abençoando esse final de ano de 2024 e que o ano de 2025 seja um ano ainda melhor, um ano em que a nossa vida e a nossa alma esteja cada vez mais ansiando pela volta de Jesus. E é no nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.